Amém. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor graça, revelação, entendimento de Sua palavra. Senhor, mais uma vez oramos a Ti, pedindo que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, que o Teu Espírito Santo revelador tenha misericórdia de nós e nos instrua, nos ensine, nos esclareça a Tua palavra. Contamos com a Tua manifestação. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o tema do sermão desta noite é: será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que estou fazendo a vontade de Deus? É um tema muito propício para os nossos dias, para nós, como crentes em Jesus Cristo, como aqueles que querem viver uma vida séria, piedosa com o Senhor. Mas muitas vezes bate aquela dúvida: mas será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que isso que eu estou fazendo, ou que eu desejo fazer, ou os meus planos, os meus projetos, estão de acordo com a vontade do Senhor? Vamos ver então, no sermão desta noite, algo sobre isso. Uma instrução muito importante para todos nós. E eu baseei o sermão nesta noite num texto bíblico, obviamente, mas também numa instrução, um livro do nosso amado irmão, reverendo Heber Campos Júnior, pastor na Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E eu vou dizer para você que é uma leitura muito agradável, é uma leitura muito instrutiva. Eu creio que irá esclarecer para você, como esclareceu para mim, muitas dúvidas com relação a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? O que é vontade de Deus? Tudo isso ele ensina. Nosso amado irmão Heber tem uma didática, tem um dom do ensino, e isso ele transmite para as palavras também. Eu então sugiro a você, recomendo a você, que leia esse livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E o sermão desta noite tem muitos trechos baseados neste livro, ok? Vamos lá então. Texto base nesta noite, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo com as exposições do meu pai sobre Romanos. Tem sido muito proveitoso para todos nós, muito instrutivo. Temos aprendido muito. Fechamos o capítulo 11, né, na última exposição. Porém, aqui essa aula de hoje, esse sermão de hoje, não é continuação do estudo do livro de Romanos, apesar de pegarmos quase que, né, a reboque ali o capítulo 12, mas não é continuação das exposições. Porém, nós nos baseamos nesse texto, que é muito rico. O versículo 1 todos conhecem, que tem um ensinamento muito profundo do apóstolo Paulo, e depois que ele ensina o versículo 1, que eu não vou ler agora, vocês sabem de cor, ele fala, ou então, tem uma outra instrução. Então é o versículo 1 do capítulo 12, agora junto com o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que diz respeito a nós nesse trecho? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos visto até o capítulo 11 que o apóstolo Paulo, ele, nos seus ensinos, no seu escrito, ele se baseou em doutrina. Ele ensinou, grosso modo, ele ensinou como nós somos salvos. Como somos salvos? Como Deus salva uma pessoa? Isso eu estou dizendo em palavras bem resumidas mesmo. E no capítulo 12 em diante, agora ele parece que ele pega, é como se pegasse o trem da vida com suas composições, em cima ou nos trilhos da doutrina. Parece que agora ele junta. Capítulo 12 em diante ele vai dizer agora como vocês devem viver. É o trem da vida sobre os trilhos da doutrina. Então ele ensina do capítulo 12 em diante como viver
uma vez salvo, como viver sendo salvo? Deus nos salvou e Ele requer de nós uma vida em santidade. Daqui para frente, então, Ele mostra a ética, Ele mostra como viver. Capítulo 12, inicia, vamos então no versículo 2, aí que nós vimos, tentar compreender um pouco o ensino bem prático, bem aplicável para as nossas vidas. E não vos conformeis com este século. O apóstolo ensina para todos nós. A palavra de Deus está nos mostrando nesta noite que nós não devemos, uma vez salvos, uma vez regenerados, uma vez tendo uma nova vida em Cristo Jesus, não devemos nos conformar com este século. Não devemos nos moldar com os padrões deste mundo. Como assim? Aí ele explica, transformando pela renovação da nossa mente. Na verdade, essa transformação não é de nós, é Deus em nós. É o Espírito Santo em nós. Transformando a nossa mente. Aqui é na voz passiva, sendo transformada. A nossa mente sendo transformada. A renovação da nossa mente é transformada por Deus. Para quê? Uma vez não nos conformando com este século, não tomando a forma do mundo, não seguindo os padrões do mundo, uma vez a nossa mente sendo renovada, sendo transformada, sendo santificada, nós então temos condições de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, vontade de Deus, na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, é telema, é vontade mesmo, vontade, ou querer de Deus, ou decisões soberanas de Deus para nossas vidas, ok? Vamos para frente então? Para nós entendermos a respeito da vontade de Deus, nós precisamos então, vamos estabelecer uma premissa, um princípio, algo anterior à instrução. A premissa é, todos nós precisamos ter teologia. Tá ruim para enxergar aí? Tá bem lá no fundo? Precisamos ter teologia. Ah, mas como assim, Rodrigo? Teologia eu não gosto, eu gosto de coisa prática. Eu gosto de coisa de sou pragmático. Não gosto de estudar muito não, mas eu gosto de ver as coisas acontecerem. Mas nós precisamos de teologia. Eu não estou dizendo a respeito do curso acadêmico de teologia, que também é muito bom. Quem puder fazer, homem, mulher, adolescente, jovem, se tiver idade para isso, faça teologia, se você puder, num curso obviamente bom, faça. Mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Teologia no sentido de conhecer o Senhor. Teologia não é um campo árido, sem gosto. Eu não gosto de estudar teologia, mas eu gosto de coisa prática. Eu gosto de falar, eu gosto que você fale o que tem que fazer e eu faço. Não. Teologia é algo prático. Não há algo mais prático do que conhecer alguém com quem se quer relacionar. Por exemplo, não tem como você dizer, eu quero amar fulano, mas eu não quero conhecê-lo. No seu casamento você tem experimentado isso. Quero amar meu cônjuge, quero amar minha esposa, meu marido, mas eu não quero ir muito a fundo no conhecimento, não quero conhecer a cultura dela, os parentes, o que ela viveu, né? Não vai dar muito trabalho. Não, eu quero amar. Não tem como. Se você quer amar, você tem que conhecer. Então, teologia é conhecer esse alguém. Por isso que é o logos do Deus. É o conhecimento, é o estudo de Deus. Não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer o Deus dessa vontade. Por isso, para você e para mim, o quê? Teologia. Estude Deus. Conheça Deus. Busque conhecê-lo através do meio em que Ele deixou para nós conhecermos, a palavra dEle. Estude Deus. Conheça Deus. Relacione-se com Deus. Tenha intimidade com Deus. Vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer a diferença na minha vida. E vontade de Deus, há muita confusão e equívocos no meio evangélico sobre descobrir essa tal vontade de Deus. Não sei para você, mas para mim, ainda lendo o livro, eu li esse livro há uns anos atrás, ainda surge alguma coisa, mas será que Deus está falando comigo? Mas será que essa chuva diz alguma coisa? Será que... Nós ficamos com certa confusão com relação a isso, com relação a esse assunto. E nessa noite vamos tentar dirimir algumas dúvidas, se possível, e o Senhor há de nos encaminhar segundo a sua santa palavra. Teremos então aqui uma base conceitual. Vamos ver
conceito de duas vontades de Deus. Na verdade, Deus tem uma vontade só. Mas é que para a gente entender, os doutrinadores, o irmão Weber, ele colocou tipos de vontade de Deus. Vamos pensar assim, né? Tipos de vontade de Deus. Primeira delas, vontade preceptiva. O que é vontade preceptiva? São os preceitos de Deus. Por isso, preceptiva. Preceitos de Deus. O que Deus quer que a gente faça e o que Ele não quer que a gente faça. O que é moralmente honroso a Ele está totalmente revelada nas Escrituras. Deus revela a sua vontade preceptiva através das Escrituras. Você quer saber o que Ele quer para você? Leia a Bíblia. De capa a capa Ele revela para você o que Ele quer para a sua vida, a vontade preceptiva dEle, os preceitos dEle para você. O que Ele quer que você faça e o que você não faça. Ah, mas Senhor, eu não sei o que eu faço. Leia a Bíblia. Senhor, como que eu faço agora? Leia a Bíblia. A vontade preceptiva de Deus está revelada totalmente em sua palavra. Por isso, preceitos de Deus. Devemos buscar conhecê-la muito bem, com muita dedicação e prazer. Porém, esta vontade não só pode ser resistida por nós, como é resistida todo o tempo. R.C. Sproul, dando uma aula sobre isso, saudoso R.C. Sproul, ele fala que a vontade preceptiva de Deus pode ser resistida por nós. Isso, de certa forma, choca, porque o Deus soberano, Ele tem uma vontade, mas chega até nós, essa vontade é resistida. Ele explica. Deus fala para você não mentir, e você mente. A vontade dEle não foi realizável na sua vida. Você resistiu à vontade do Senhor nesse sentido. Nós resistimos à vontade preceptiva de Deus muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Por isso precisamos buscar do Senhor. Senhor, me dê arrependimento a cada instante, porque eu tenho desobedecido a Tua palavra. Eu não tenho feito a Tua vontade, ainda que o Senhor queira, porque o Senhor revelou para nós, não adulterarás, mas eu tenho adulterado. Não minta, mas eu tenho mentido. Eu não devo ter maus pensamentos, mas eu estou tendo maus pensamentos. Perceberam? Você tem afrontado a vontade de Deus. Eu também. Vontade preceptiva, então, é por nós resistida a todo tempo. Por isso que precisamos de arrependimento a cada instante. Senhor, eu não estou fazendo a Tua vontade, não estou obedecendo os Teus preceitos. Exemplos de vontade preceptiva. Êxodo 20 é um exemplo clássico de vontade preceptiva. Um exemplo mais evidente. Êxodo 20, o que é? São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Todos eles revelam a vontade do que Deus quer que você faça ou deixe de fazer. Não, 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 não e não. Quer conhecer? Leia Êxodo 20. Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Paulo está dizendo assim, tem que ler o que vem antes. Infelizmente não vai dar para a gente entender o contexto aqui, mas Paulo diz assim, por tudo aquilo que eu falei, não vos torneis insensatos, ou seja, não vos torneis faltos de entendimento, não vos torneis nécios, não vos torneis faltos de conhecimento de Deus, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui ele está dizendo o seguinte, leia a Bíblia. Paulo, nesse versículo, está mostrando, tenha o conhecimento da vontade preceptiva de Deus. Você tem que saber. Você, uma vez salvo, você tem que conhecer. Buscar e compreender qual a vontade do Senhor. Você tem que buscar, você tem que correr, você tem que estudar. Você tem que buscar saber. E no versículo 18, complementa, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não tem como a gente conhecer, compreender a vontade de Deus, sem estar cheio do Espírito. Por isso que Paulo ensina, estar cheio do Espírito, buscarmos nos encher do Espírito de Deus, para que possamos praticar a palavra dEle, os preceitos dEle para nós. 1 Tessalonicenses 4,3, há uma vontade preceptiva expressa. Se você ainda não achou a vontade de Deus para a sua vida, esse versículo está aí para você, para mim também. Não encontrei ainda, Rodrigo, qual que é a vontade, o que Deus quer para mim? Agora esse aqui está claro para você, para mim também. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso aqui é vontade preceptiva. A vontade de Deus para você e para mim é a nossa santificação. E aí ele explica, e não que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo dos ímpios, mas em santificação e honra,
usando o nosso corpo em santificação e honra. Paulo ensina isso. Quer saber a vontade de Deus? Você já está notificado nessa noite sobre isso. Deus quer que você se santifique. Vontade preceptiva. O Heber diz o seguinte: tudo que Deus queria que nós soubéssemos, os preceitos de vida, Ele nos revelou em Sua palavra. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente para guiar as nossas vidas. Quer conhecer a vontade de Deus, vontade preceptiva? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E Deus te deu um tempo nessa terra de vida. É um tempo suficiente para você estudar a palavra dele. Leia, leia. Esmere-se no estudo. Leia. Ah, mas eu não estou entendendo. Busque saber. Busque compreender. Obrigado. A vontade preceptiva de Deus está revelada, então, em sua palavra. Outra vontade, vontade decretiva. Vontade decretiva. Deus faz acontecer soberanamente tudo o que quer. Não serve tanto para a nossa direção, a vontade decretiva de Deus, ou para moldar nossa conduta moral, pois na maioria das vezes ela está escondida, ela está oculta e serve muito mais para promover em nós submissão a Deus. Esta vontade não pode ser resistida por nós. Vontade decretiva de Deus, Ele decreta e isso acontece, quer você queira ou não. Vontade decretiva de Deus. Um exemplo, ou 3 exemplos que eu coloquei aqui, João 6, 39 e 40, o nosso Senhor Jesus dizendo a respeito do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, a vontade do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum nosso Senhor Jesus perca. Depende de quem recebe, depende de quem Jesus está cuidando, depende de quem Jesus está ali para que ele não perca. Ixi, por causa daquele ali, ele se perdeu, fugiu da minha vontade. Bem que eu tentei, diz o Senhor Jesus. Não. Nenhum daqueles que o Senhor, Deus Pai, entregou para o seu Filho, para o nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum há de se perder. Isso está decretado. Vontade decretiva de Deus. E eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho... Você viu o Filho? Você viu o Filho? Eu vi. Você creu no Filho? Eu criei. Você creu? Eu criei. Tem a vida eterna. Isso está decretado. Onde há margem para a perda da salvação? Não há. A vontade decretiva de Deus alcançou você e me alcançou. Todos aqueles que foram salvos, que viram Jesus e creram nele, foram salvos pela graça de Deus. E a vontade decretiva determinou antes da fundação do mundo. E isso ninguém pode resistir. E eu ressuscitarei no último dia. Nós haveremos de ressuscitar no último dia. Ainda a gente não consegue entender, a nossa mente é muito limitada, nós entendemos somente esse espectro aqui, né? Mas nós haveremos de ressuscitar no último dia. Isso não é a vontade que Deus, eu estou pensando em ressuscitar vocês, quem sabe dê certo. Não, já está decretado, isso vai acontecer. Romanos 9,16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que diz isso? Nós estudamos, vontade decretiva. Alguém escolhe ser salvo ou fala para Deus, me salve, ou faz alguma coisa para chamar a atenção de Deus, e o Deus então, agora eu vou usar de misericórdia com você. Não, ninguém faz nada, não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de quem faz, ou quem deixa de fazer. Deus usa de misericórdia, para quem Ele quer, com quem Ele quiser. Vontade decretiva. Salmo 115, 3, no céu está o nosso Deus, olha só, soberania de Deus. Aqui quando o salmista escreve isso, ele está mostrando que o Senhor está acima do universo. O Senhor está acima de todas as coisas, criadas, materiais, imateriais, sobrenaturais, naturais. O salmista quer dizer o seguinte, o Senhor é soberano, está acima de tudo que Ele fez. E tudo faz como lhe agrada. Quando Deus decreta, Ele não se arrepende, a vontade decretiva de Deus não lhe causa remorso ou arrependimento. Quando Ele salva, por exemplo, que é uma vontade decretiva, e você peca, por exemplo, Ele não para assim, nossa, eu não devia ter salvo você.
estou começando a me arrepender, hein? Vou dar vaga para outro, gastei minha ficha numa pessoa errada. Não, Ele decretou sua salvação. Por misericórdia Ele te salvou. E no processo você vai pecar, eu vou pecar, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas nós vamos voltar, nós vamos nos reerguer, Deus há de nos dar arrependimento, e no último dia Ele há de nos ressuscitar. Vontade decretiva. Não depende se você levanta a mão, se Ele te puxa, se Ele te... Não. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Vontade decretiva. Não causa remorso nem arrependimento. E os terremotos? A gente pensa nisso, né? E as pestes endêmicas, aquelas doenças que acabam, que avassalam os países, cidades, povos inteiros. Senhor, mas é o Senhor que faz isso? Não é o inimigo? Não. É vontade de Deus. Você entende? Eu não consigo entender, você não consegue entender. Tsunami acaba com uma cidade, matam pessoas. Mas, Senhor, o que está acontecendo? É o inimigo que está tomando conta? Não. É Deus soberanamente decretando tudo. É oculto, é escondido. Você não vai entender, você nunca vai entender. Por mais que você faça alguma coisa, por mais que alguém queira fazer alguma coisa, vamos conter essa tempestade, ela está rodeando aqui, vamos fazer muros e muros. Não, Deus vem com a tempestade e acaba com tudo. Vontade decretiva. E Ele não se arrepende, Ele tem uma vontade. Agora não tenta entender não, que você não vai conseguir. Você tem que submeter. Vontade decretiva é submissão. Senhor, eu me submeto, Senhor, a essa doença, o Senhor sabe, o Senhor tem um bom propósito, se aconteceu uma tragédia, Senhor, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no céu e tudo faz como agrada ao Senhor, o Senhor tem um bom propósito, então eu quero descansar, quero me submeter. Então, vontade decretiva é isso. Agora vamos ver exemplos bíblicos de preceptiva e decretiva. Primeiro, Deus ordenou que Abraão obedecesse ao determinar que imolasse seu filho Isaque. Vontade preceptiva, ou seja, Deus revelou a vontade dele para Abraão. Qual que é a vontade de Deus para Abraão? Obedeça. Essa é a vontade de Deus. Eu quero de você obediência. Vontade decretiva, mas não permitiu que Isaque fosse imolado. Revelou para Abraão? Não. Deus não revelou para Abraão que iria poupar Isaque. Mas Ele já tinha decretado que Ele mandou Abraão matar, mas Ele não quis que Isaque morresse sacrificado. Você viu que coisa linda? Ele ordenou que Abraão provasse sua obediência oferecendo seu filho. Vontade preceptiva. E Abraão conheceu essa vontade. Mas Deus já havia planejado que tal sacrifício não fosse consumado. Olha que interessante, Abraão foi e obedeceu. E quando ele estava ali para sacrificar o seu filho, ele iria sacrificar. Ele iria sacrificar. Mas Deus disse, não. Abraão, não. Poupe seu filho. Abraão não sabia disso. A gente compreende essa história, para nós é fichinha, porque a gente vê daqui para lá, daqui para trás, né? A gente conhece o fim da história. Ah, mas se eu fosse Abraão, eu também ia passar por isso. Não. Gente, a gente não tem noção do que aconteceu com Abraão. Ele não via nada, mas ele creu naquele que poderia ressuscitar o seu filho. Mas ele não via nada. Senhor, qual que é a sua vontade? O Senhor decretou que ele vai ressuscitar? Não, ele não sabia. Mas ele creu e ele obedeceu. Vontade preceptiva, vontade decretiva. Francis Turretin afirma que Deus, sem contradição, quis que Isaque fosse oferecido e que não fosse oferecido. Compreendes? É lindo isso. Como isso deve gerar em nós submissão. Senhor, o Senhor sabe dos detalhes. Quem sou eu para falar, Senhor, está errado isso aqui, Pai? Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Outro exemplo. Deus revelou aos profetas a lei do Senhor. E por isso não seria difícil para Jonas reconhecer o pecado de Nínive. Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive, porque subiu ao Senhor todo aquele pecado, a depravação da cidade de Nínive. E a vontade preceptiva para Jonas, então, foi: vá, obedeça, pregue a palavra, pregue os meus princípios, os meus estatutos, para que a Nínive se arrependa, porque eles estão pecando contra mim. Jonas soube disso. Mas Deus ocultou de Jonas o seu propósito de trazer grande redenção àquela cidade. Vontade decretiva. Tanto é que Jonas ficou bravo com Deus. Senhor, se eu soubesse que o Senhor ia fazer com que aquela cidade se arrependesse, eu não teria pregado.
Deus decretou que a cidade inteira recebesse arrependimento. Não contou para Jonas. Jonas ficou bicudo com o Senhor. Ah, Senhor, por que o Senhor foi me colocar nessa? A cidade inteira se arrependesse, o Senhor está errado, Senhor. Assim Deus também revela a sua palavra a quem Ele quer. Todavia oculta de nós quem Ele irá salvar, por exemplo. Você está pregando, você está evangelizando, a palavra de Deus está sendo proclamada, mas está na testa de cada um aí, ó, salvo, não salvo, eleito, não eleito, vai se arrepender, não vai se arrepender. Não existe. A palavra tem que ser pregada. E Deus age no coração de quem Ele quiser. A palavra tem que ser pregada. Vontade preceptiva e vontade decretiva. Sobre esses dois conceitos, em suma, não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar. Não devemos ir atrás daquilo que Deus não intentou revelar. Mas devemos conhecer bem o que nos revelou. Deus em Cristo não nos poupa de nada que precisemos saber. Isso tem que gerar um descanso no nosso coração, porque parece que a gente pensa, o Senhor está escondendo alguma coisa de mim. Não, em Cristo o Senhor já nos revelou tudo o que nós precisamos e devemos saber. Ele não nos poupa de nada que nós precisemos saber. Em Cristo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, diz Moisés, no quarto discurso, finalzinho do livro de Deuteronômio. E as reveladas nos pertencem, a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que é isso? Vontade preceptiva, olha aí. Ó. Revelação da lei do Senhor. Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor revelou. O que não revelou, cabe a Deus. Agora, uma parte bem prática agora. Frases típicas de crentes, chavões, assim, aqueles clichês que muitas vezes revelam uma certa confusão com relação a entender, a compreender, a descobrir a vontade de Deus. E a primeira que eu coloco aqui é essa daqui. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O que isso quer dizer com isso? Normalmente indica algum tipo de consolo para certa desgraça que aconteceu. É uma fórmula de conforto para quem acabou de experimentar uma decepção na vida. É do tipo assim, por exemplo, a menina termina com o namorado, e aí você vai lá, abraça ela, fala, ele não merece você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Calma, Ele vai preparar algo bem melhor, uma pessoa maravilhosa para você. Deus tem um plano maravilhoso para você, fique tranquila. Deus tem um plano maravilhoso para você. Atenção, preste atenção. Eu sei que vocês estão bem focados, preste atenção então, continuem. Deus tem sim um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Mas qual é o plano maravilhoso que Ele deixa a gente saber? Um exemplo está em Romanos 8, 28. Quer saber o plano maravilhoso para a sua vida, para mim e para a sua? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vontade maravilhosa de Deus para a sua vida, para a minha vida. E aí no versículo 29 é o plano. Deus revela o plano dele para você e para mim. Aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o plano de Deus, maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Com namorado, sem namorado, sem carro, com carro, trabalhando, não trabalhando. Esse é o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Só que acontece que mesmo sabendo deste plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas, não nos conforta. Eu não sei se você está no estágio de maturidade espiritual, de ler um versículo desse, no momento em que caiu o telhado da sua casa, falando, eu estou entendendo, Senhor, estou bem, tranquilo, está tudo certo. Eu não cheguei nesse estágio ainda. Muitas vezes ao ler esse versículo, Senhor, eu não estou confortado. Senhor, eu não fui consolado, Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda, Senhor. Eu quero realmente entender que esse é um plano, e é o plano maravilhoso do Senhor para a minha vida. Mas eu não estou entendendo, Senhor. Por quê? Porque a gente cria essa expectativa de que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, quando acontece uma coisa ruim, Ele vai mandar uma coisa boa. E aí acontece o fim dessa coisa boa, Ele vai mandar uma coisa melhor. E aí depois do fim dessa coisa melhor, vai mandar uma coisa ótima. Não é assim. Deus não age assim.
no fundo, ao ouvir sobre o plano maravilhoso de Deus para a sua vida, a pessoa quer, por exemplo, saber que aquele relacionamento que ela perdeu, Deus vai dar o melhor. A gente gostaria que fosse verdade, mas não é. Nós criamos expectativa de que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, e Ele tem mesmo. Ele tem um plano maravilhoso, porém nós não nos contentamos com o que Ele disse que tem. Perceberam como a gente está distante ainda de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas? De experimentar, quando Paulo usa esse termo, é a gente deleitar, é a gente saborear, é a gente desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós estamos longe disso. Outra frase, segunda, onde Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Onde Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Fique tranquilo. O que quer dizer com isso? Esse chavão é usado com muita frequência, querendo dizer, fique tranquilo, vem algo bom por aí, você vai receber algo ainda melhor, chuva de bênção, fica tranquilo. Deus fechou essa porta, mas Ele vai abrir uma janela. Se fechar a janela, você passa por baixo do vão, ele vai dar certo. Fica tranquilo. Se Ele fecha uma porta, Ele abre duas. Se você dá um passo para trás, você dá 3 para frente. Às vezes não é assim, não. Não é assim, meu amado irmão, minha amada irmã. Com Deus não é assim. Todavia, nem sempre isso acontece. Muitas vezes Deus fecha uma porta em nossas vidas e não abre mais nada. Pois ainda que seja um desejo lícito nosso, ainda que seja um desejo que você queira e não é contra a palavra dEle, não está de acordo com a vontade dEle. Um exemplo, a Bíblia não nos promete um emprego melhor que o anterior. Se fosse assim, seria até bom perder o emprego várias vezes e subir de degrau a cada mudança, chegando na aposentadoria com altíssimos rendimentos. Mas não é assim que funciona. Deus não é matemático, Deus não faz esse raciocínio. Deus não multiplica assim as coisas, não. Né? Não é por fator, não multiplica, não acontece assim. Não é assim. Terceira frase, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. O que se quer dizer com isso? Quer dizer que Deus direcione para se casar com a esposa, com o marido certo, para a pessoa escolher o emprego certo, para escolher a faculdade certa, para morar na região, na casa ou na cidade certa. Por que o adjetivo certo? Porque a gente, ao querer fazer a vontade de Deus, tem a impressão de que quando se tem que tomar uma decisão entre opções, uma está certa e a outra está errada. Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque eu quero fazer a vontade dEle. Eu estou diante de algumas opções. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, por isso eu quero estar no centro da sua vontade. Porém, criamos confusão naquilo que moralmente não há distinção. A gente tem a impressão de que existe a casa correta. Se eu comprar uma casa de 3 quartos, é pecado, porque é a modéstia. Tem que comprar uma casa de 2 quartos. Não tem distinção. Moralmente falando, não tem distinção. A gente tem a impressão de que existe um emprego correto. Não, eu não vou me tornar policial. Porque eu sei lá, um dia eu vou ter que matar alguém. Não vou me tornar policial, não. Se você se tornar policial, você vai cumprir. Se você tiver que chegar nesse ponto, você vai cumprir um estrito dever legal. Não há nada de errado nisso. Eu não vou me tornar delegado, porque o delegado, Deus, ele investiga e vai lá atrás e vai na boca de fumo e vai no onde. Não, isso não é para mim não, Deus não quer isso para mim não. Não, meu amado irmão, minha amada irmã, faz concurso para delegado sim, se você quiser faz. Seja moralmente correto na sua delegacia. Vai, não tem problema não. Até a faculdade correta. Eu não vou fazer tal curso que, sei lá, vai saber com o que eu vou estudar, o que eu vou aprender, não é vontade de Deus. Olha só, e a gente cria uma expectativa de que há uma opção correta e a outra não, e A vai agradar a Deus e B não, e isso é muito mais subjetivo do que propriamente com respeito ao que Deus preceitua em sua palavra. Sim, devemos desejar estar no centro da vontade de Deus, se for no sentido de postura moral, de fazer o que é moralmente honroso a Deus. Sim, deseja estar no centro da vontade de Deus, para você ser santo, para que Ele te molde, para que você tenha uma conduta, uma postura moral, honrosa a Ele. Agora, se não houver nada de imoral, que desagrade a Deus, passe pelo crivo da moralidade, sim.
passe pelo crivo dos preceitos de Deus, sim. Passou pelo crivo da moralidade? Decida sem culpa entre A ou B, não crie subjetivamente algo que talvez, eu acho que não é vontade de Deus. Calma, não é assim, não. Calma. Eu não vou tirar um carro zero, porque não, e a humildade. E a vida modesta. O que os irmãos vão pensar de mim? Não precisa disso não. Pode comprar. Se não quiser, também não tem problema. Tá bom? Quarta frase, e aqui encerrando as frases. Quarta, quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. O que isso quer dizer com isso? A Bíblia, olha só, a Bíblia não traz detalhes pessoais especificamente para mim ou para a sua vida, do tipo assim, lá em Inventários 171, né? Rodrigo, você tem que fazer tal coisa, você tem que agora sair do seu emprego e ir lá para a África, evangelizar lá no Sudão, sei lá onde. Não, Deus não tem detalhes específicos para as nossas vidas. Então, por não ter detalhes assim para você, diretamente para você, procuramos muitas vezes por outros meios tentar descobrir qual a vontade de Deus para nós. A gente tenta descobrir a vontade de Deus, porque não está expresso, não está na palavra dele, diretamente para você, e aí a gente cria meios para tentar descobrir essa vontade de Deus, tanto carismáticos quanto conservadores, do tipo sonhos. Eu sonhei que o Senhor vai me dar tal coisa, eu sonhei, eu sabia que eu estava certo, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não se baseie em sonho. Sonho é algo que Deus nos deu, fisiologicamente Ele nos deu, mas a nossa vida, a nossa fé não pode estar baseada em sonho. Se Ele sonhou alguma coisa aqui na minha mente, mãe, Deus está falando comigo para a senhora fazer tal coisa, ela tem que conferir também lá na palavra de Deus, porque não vai pelo meu sonho, não. Confere na palavra. Sonho não é algo que Deus deu para direcionar as nossas vidas. É muito perigoso. Visões. Tive uma visão. Visão é muito perigoso. É subjetivo. Deus não revela a vontade dele para nós através de visões. Por exemplo, teve um irmão que perdeu um macaco. E ele chegou no pastor e falou: pastor, perdi um macaco. Irmão, o que aconteceu? Eu perdi um macaco. Eu não sei o que está acontecendo, estou tão preocupado, estou ficando triste, minha família está triste, nós perdemos um macaco. Irmão, fica tranquilo que, calma, Deus vai há de nos direcionar. Aí o pastor voltou para casa, no outro dia, no culto, ele chegou lá na frente e falou: irmãos, eu tenho uma revelação para mostrar para vocês, falar para vocês. O irmão fulano, o Zezinho lá, disse que perdeu o macaco, mas eu tive uma visão ontem à noite, e eis que o macaco vive. Aí o irmão levantou e falou: não, pastor, estou falando do macaco do meu carro. Eu perdi ele. Ele está triste porque precisava trocar o pneu do carro. Visão é muito perigoso. Acontecimentos. A gente baseia a nossa descoberta pela vontade de Deus através de acontecimento. Por exemplo, o tempo está fechado, o tempo está aberto. A irmã tem um monte de roupa para lavar, e ela chega de noite, está trovejando, e fala: Senhor, se o Senhor amanhecer com o sol, o céu aberto, eu lavo aquela roupa, senão eu vou saber que é a sua vontade, que não era para eu lavar a roupa. Às vezes a irmã tem um varalzinho que põe dentro de casa, pode cair o temporal que for, lava a roupa, põe lá dentro de casa. Perceberam? Eu e você criamos essas coisas. Se furar o pneu, é porque eu não devia ter ido. Não é assim. Não funciona dessa forma, não é assim que Deus fala para nós. Portas abertas, abrir uma porta, sentir no coração. Irmão, sentir no coração. Eu senti no coração que Deus está falando comigo e essa é a vontade dele. Eu vou, eu não vou. Irmão, eu tenho que pedir perdão para fulano, mas só se eu sentir no coração, senão eu vou saber que ainda não é a hora de Deus para mim. Irmão, se você estiver esperando sentir no coração para pedir perdão, você vai morrer seco, vai para o inferno. Você não vai sentir. Você não vai sentir. Vai, pede perdão, é racional, eu tenho que ir. Puxa você pelo colarinho e vai. Se você sentir, pode ser algum problema no coração, tem que procurar o médico.
não vai por sentir no coração, não. Vai por cumprir os preceitos de Deus, a palavra de Deus para você. Ainda que você não sinta nada, não estou sentindo nada, mas você tem que ir lá pedir perdão. Você tem que ir lá restaurar. Você tem que ir lá se reconciliar. Versículos bíblicos aleatórios. Isso aqui é muito corriqueiro no meio evangélico, principalmente nos meios carismáticos. Versículos bíblicos aleatórios. Como funciona? É assim. Aí o irmão, ele quer saber do Senhor se ele tem que ter uma vida modesta. Senhor, me mostra se eu tenho que ter uma vida simples, se eu tenho que, Senhor, abrir mão dos meus bens. Me mostra, Senhor. Aí ele abre lá em Marcos. Aí abre em Marcos, e Marcos fala sobre João Batista. João Batista se vestia de pele de pelo de camelo e comia mel silvestre e gafanhoto. Senhor, está aí. É o que o Senhor quer para mim. Aí vive uma vida de ermitão, lá no deserto da Arábia. É muito perigoso versículo bíblico aleatório, não faça isso. Ou a irmã quer casar, por exemplo, eu quero casar, Senhor, me mostre se é para casar ou não. Ela abre lá em 1 Coríntios, é importante que você não se case, é importante que não se case. Sério, Senhor? É isso mesmo? Menor de 3, vai, Senhor. É muito perigoso. Por que perigoso? O perigo é a subjetividade. É a subjetividade. Por quê? Você pode ver uma porta aberta e não ser algo que agrade ao Senhor. Ou talvez uma porta se fechou e é a vontade de Deus para você. Mas assim, a gente interpreta subjetivamente. Se bate com a nossa vontade, se bate com o nosso desejo, pã, vontade de Deus. Opa, Deus está confirmando que eu tenho que fazer tal coisa, porque Ele me mostrou, não choveu, não sei o quê, meu carro está bom, fulano apareceu. Se o fulano aparecer aqui, eu vou pedir perdão para ele. Se não, eu não vou pedir perdão para ele. Ele apareceu à vontade de Deus. Não, isso é subjetivo. Você que está estabelecendo um critério. Se o fulano não veio, vai lá na casa dele e pede perdão para ele. Essa é a ordem de Deus para você. Não fica criando esses métodos, essas regras, não, que isso não é nada de vontade de Deus, é sua vontade. Se o irmão não apareceu, eu não vou pedir, aí deixa quieto. Não, não é assim não. Não é assim que Deus quer para nós. Ó, conhecimento futuro, olha o que James Patch, ele fala a respeito de conhecimento tóxico. Conhecimento futuro do que nos acontecerá, caso trilhemos esse ou aquele caminho, é vedado de nós para o nosso bem. Seria danoso ter esse grau de conhecimento, pois Jesus nos diz que somos programados para lidar apenas com as preocupações de cada dia. Deus não te deixa saber do amanhã, porque senão você vai passar mal. Isso é preocupação, isso é ansiedade, se preocupar. O irmão Gilson Santos nos ensinou a respeito disso de forma maestral. James Patch diz isso, conhecimento tóxico. Por isso que Deus não te mostra, eu vou fazer tal coisa, fique esperto que daqui a pouco eu vou te mostrar tal coisa. Não, Deus não faz isso não. Vamos viver a cada dia, nada como um dia após o outro, eu tenho dito. Né? E aí surgem alguns equívocos. Diante dessa ideia subjetiva, você receber confirmação do Senhor, surgem alguns equívocos. O primeiro, nós buscamos direção de Deus para as nossas decisões por meio de atalhos. Por ser algo subjetivo, a gente busca então saber a vontade de Deus por meio de atalho. Deus está nos mostrando, para Ele revelar a vontade dele para nós precisamos caminhar essa trilha aqui, comprida. Mas a gente quer um atalho, a gente quer antecipar, a gente quer algo imediato, a gente quer saber agora, Senhor, se é a vontade sua ou não. Mas Deus está falando, calma, tenha uma intimidade comigo, eu vou te revelar, aos poucos eu vou te mostrando, vou te amadurecendo. Mas Senhor, não, eu quero saber agora, Senhor, por meio de atalhos, como se fosse jogar dado. Tipo assim, Senhor, eu vou jogar o dado, vai, 1, se for 1 eu vou, se 2 não vou, 3 fico, 4 vou, 6 compro, 5 não compro. O Heber fala, a gente às vezes está fazendo búzios, tarô, gospel. Isso é prejudicial, isso é perigoso, isso é um equívoco. Criamos uma expectativa de que todas as nossas atividades devem ser realizadas por direção imediata de Deus, no momento, na hora, antes que por obediência a mandamentos, um processo, discernimento de situações. E isso é prejudicial para o nosso crescimento e amadurecimento. Deus não quer que nós trilhemos atalhos, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele dia após dia, para nós nos amadurecermos, nós crescermos, nós obedecermos a mandamentos, e aí vai, e a gente vai compreendendo a vontade dEle para as nossas vidas, mas não algo assim, Senhor, me mostra, vai, eu quero saber agora. Não é assim. Outro equívoco, segundo, esta expectativa de tentar descobrir a vontade de Deus gera uma visão equivocada de Deus. Pois se Deus esconde a vontade dEle
de nós, então ele é mau. Hashtag só que não, né? Se Deus esconde a vontade dele de mim, de você, ele é mau. Olha o equívoco que muitas vezes surge na cabeça de crentes por aí. Quem sabe entre nós aqui também. Se Deus nos responsabilizasse por não cumprirmos uma vontade escondida de nós, inacessível a nós, Deus seria mau. Deus brinca conosco de esconde com sua vontade? Não. Falar como Paulo, escrever como Paulo, de forma alguma, de modo nenhum. Não, Deus não brinca de esconde. Como se Deus escondesse a vontade de Deus. Vai, descobre, quero ver se você adivinha. Deus não faz isso conosco. Não podemos culpar Deus disso. Deus não brinca de esconder a sua vontade de nós. E o que Ele quer para nós. Ele se apresenta em toda a sua Escritura como Deus revelador. E a sua vontade está muito mais clara do que a gente pensa. Isso aqui é belíssimo. Às vezes a gente pensa que, nossa, está tudo escuro, Senhor. Está uma névoa na minha vida. Não. Deus vai te mostrar. Está claro. Calma. Vai vir uma luz no fim do túnel. Tomara que não seja o trem. Mas calma. Fica tranquilo. Se por um lado é lamentável que muitos crentes tomem grandes decisões sem consultar ao Senhor em oração e em sua palavra, isso aqui é um problema. Não estou falando para você não buscar a direção de Deus para a sua vida, não é isso, porque muita gente está comprando fazendas, abrindo indústrias, fazendo um monte de coisa, decisões grandes, mudando de cidade, eu vou mudar de igreja, vou me casar, eu vou ter filho, mas não vou buscar o Senhor, não busco o Senhor, não ora, não tenho uma vida de consagração ao Senhor, de intimidade com Deus, porque Ele há de te mostrar a vontade dEle, e as pessoas vão fazendo, não estão nem aí, uma vida seca com Deus, sem intimidade com o Pai, vão decidindo, vão fazendo, sem consultar o Senhor, isso é lamentável. Por outro lado, é triste que outros crentes vivam aflitos enquanto não recebem alguma confirmação especial do Senhor, como se fazer a vontade de Deus fosse algo incerto. A gente fica, Senhor, será que eu fiz ou não fiz? E aí, irmão, me ajuda. Será que eu fiz a vontade de Deus ou não fiz? Eu estou com ansiedade, está doendo aqui dentro, eu estou preocupado. Não, Deus não quer isso para você. Isso gera ansiedade, Deus é contra a ansiedade. Tem coisas que você pode decidir. Tem coisas que você, já buscando comunhão com Deus, vai vivendo, mas não viva ansioso. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Não, Deus mostra. Qual que é a dica? A dica é você ter um relacionamento de pai para filho, ou de filho para pai. Todos esses equívocos tornam a vontade divina muito difícil de ser compreendida, quando deveria ser fácil sabermos os desejos do nosso pai. Filho que tem bom relacionamento com seu pai terreno, conhece seus gostos, suas preferências, o que lhe deixa satisfeito. Muito mais com o nosso Deus. Se nosso relacionamento com Deus Pai é saudável, isto é, se nós conhecemos o nosso Deus conforme Ele mesmo se revela, devemos saber o que lhe agrada. E o que lhe agrada está registrado em sua santa palavra. É uma libertação isso para nós. É uma libertação. Você, a cada dia, relacionando-se com seu pai, você vai saber o que Ele quer para você. Você vai saber o que Ele quer para você. Ele não vai te deixar em dúvida. Vai depender se você está se relacionando com seu pai celestial. Ponto-chave em tentar descobrir a vontade de Deus. Vamos lá. Em nossas tentativas de tentar descobrir a vontade de Deus de forma equivocada, ou seja, por esses meios, por esses métodos subjetivos, no fundo, queremos que Deus nos dê uma vida livre de tristezas e tropeços. É isso. Está aí. Eu quero saber a vontade de Deus, por exemplo, Senhor, me mostre qual é o emprego, porque, Senhor, se o Senhor me mostrar, lá na frente, se esse emprego não for bom, eu vou falar, está vendo, eu não ouvi o Senhor, eu devia ter escolhido aquele outro emprego, não esse. Então me mostra, Senhor, me mostra qual que é o emprego. Senhor, me mostra qual a igreja. Me mostra qual a igreja, porque se eu for na igreja errada, eu vou conhecer pessoas más, conhecer pessoas ruins, eu sou bom, e vai me atrapalhar a minha vida. Então me mostra, Senhor, uma igreja perfeitinha que eu quero ir lá. A igreja boa, agradável e perfeita, né? É lá que eu vou. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor, qual cidade. Eu quero saber qual cidade, de preferência, Senhor, no litoral. Porque, dependendo como for, eu já dou um pulinho na praia. Senhor, me mostra qual pessoa. Eu quero saber a pessoa certa, porque eu quero casar com a pessoa
certa, quero viver com a pessoa certa, quero ser amigo de pessoa certa, me ajuda, me mostra, eu quero saber que o Senhor me mostra, por favor. Porém, Deus não nos promete uma vida livre de tristezas e tropeços. Ainda que você case, você vai ter grandes e tremendos problemas, tropeços, tristezas. Ainda que Deus revele para você essa pessoa. Mas Ele revelou e você mas Senhor, mas não era aquela pessoa que o Senhor me mostrou? Mas está dando errado, o que está acontecendo? Deus não livra, Deus não nos promete uma vida livre de tropeços e de tristezas. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia! Deus vai conosco no caminho, nós tropeçamos, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, Ele nos levanta e continuamos a caminhada, e passo para frente, vamos embora, segue o jogo, e vai. Mas Ele não livra, Ele não promete uma vida sem tristeza e sem tropeço. É isso que nós queremos, quando a gente quer descobrir a vontade de Deus. Aplicação final, então, daqui para frente a gente termina. Ok, Rodrigo, eu entendi, não, beleza, tudo certo, eu entendi o que você está dizendo. Eu entendi, mas assim, eu quero saber então o seguinte, quando eu tenho duas opções corretas, boas, qual eu escolho? Me ajuda aí, vai, Rodrigo. Você deseja, eu quero fazer a vontade de Deus, me ajuda, vai. A resposta é a seguinte: o irmão, na segunda parte do livro, ele mostra essa área cinza, nem certo nem errado. Em si mesma a coisa não é errada. Dependendo da motivação, pode ser errada, mas em si mesma não há valor moral intrínseco. Sabe o que você tem que fazer? Decida sem culpa, entre A ou B, ou C ou D. Decida. Passe pelo crivo da moralidade. Conheça a vontade preceptiva de Deus. Aí você vai decidir. E decida, sem problema, sem problema. Rodrigo, será? Comprar carro pode ser? Não pode ser? E aquela casa? Compra, não tem problema não. Não tem problema não. Tá bom? O que Deus quer de nós, meus amados irmãos? Primeiro, que descansemos nele e dependamos dele a respeito daquilo que ele não quer nos revelar. Descansemos nele, dependamos dele. O que é depender? Senhor, não estou vendo nada, não estou enxergando nada, não estou sentindo nada, não consigo ver nada na frente, Senhor. E o Senhor te leva. E o Senhor te leva. Senhor, não estou entendendo essa hora que eu estou passando, Senhor, me ajuda. E o Senhor te leva. De repente você olha para trás e fala, passou. Porque você dependeu dele, é como se você sentasse assim e ele te levasse. É isso. Dependa do Senhor. Submeta-se à vontade dele na sua vida. Ele não quis te revelar, submeta-se. O caminho de maturidade, segundo, ser sábio, perito na arte de viver, hábil em aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida. Isso é que é ser sábio. Isto somente será possível se compreendermos que cumprir a vontade preceptiva de Deus não é uma questão de opção. O que eu quero dizer com isso? Deus quer de nós maturidade. Deus quer de nós que sejamos sábios. Deus quer de nós que nós busquemos intimidade com Ele, conhecimento da vontade preceptiva para as nossas vidas, e isso vai um caminho, e não é opção para você e para mim. Senhor, eu quero cumprir, obedecer tal preceito do Senhor, mas o outro não. Vou mudar de cidade, porque tenho muitos desafetos por aqui. Senhor, eu quero saber a sua vontade, porque eu quero sair longe dessa cidade. Tem um monte de gente querendo me pegar aqui, eu estou no meio do galinheiro, está todo mundo querendo me pegar aqui, eu quero fugir. Deixei uma perninha num negócio ali, maltratei o outro aqui, bati no carro do fulano e sumi, e o fulano, eu quero sumir dessa cidade. Você me mostra qual cidade eu tenho que ir. E o perdão? Você não é vontade de Deus para você fazer isso, não, meu irmão. Busca arrependimento, pede perdão, conserta suas coisas. Trata as coisas que você tem que tratar, não foge não. Vontade de Deus para você é arrependimento, é pedir perdão, é ir lá na casa do fulano, é lá na casa do ciclano, me perdoa. Não quero fugir não. Quero me arrepender. Essa é a vontade de Deus para você. Vou ter relação sexual com a minha namorada, com o meu namorado, com essa pessoa que não é meu cônjuge, tudo bem, mas sabe o que é? É para eu conhecer melhor. Vai que lá na frente eu me decepcione e tal. Aqui eu já experimento. Não. Isso não é vontade de Deus, não. E a pureza? E a prostituição? O preceito de Deus não é opção para você e para mim. Rodrigo, eu quero entender a vontade de Deus.
Busca saber a vontade de Deus para você na palavra dele. A palavra de Deus não fornece meras dicas ou sugestões para a vida, mas ordens que não podemos desprezar nem optar. Não é uma questão de opção. E encerrando, Deus não quer nos dar atalhos, meus amados irmãos, mas sim nos fazer maduros, para sabermos tomar decisões segundo a vontade dele. E isto não significa que precisamos olhar para a vontade de Deus apenas como uma obrigação, mas cumprir esta vontade também deve ser nosso deleite. Meus queridos, Deus quer que você seja maduro, que você cresça, que você amadureça, que você busque intimidade com ele e saber a vontade preceptiva dele para a sua vida. E isso não para seja uma obrigação, Senhor, eu tenho que conhecer o Senhor, eu tenho que ler a Bíblia, tá bom, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Não, que isso seja prazeroso para você, que seja um deleite para você, que seja agradável a você, porque a vontade do Senhor é boa. Aqui tem dois sentidos. Boa, revela o caráter bom de Deus, a vontade boa, porque vem de um ente, vem de um ser bom. Deus é bom, a vontade de Deus é boa, e também é boa para nós. Você que recebe a vontade de Deus, sabe que a vontade de Deus é boa para você, ela é boa. Mas Senhor, aconteceu isso, meu Deus do céu, bati meu carro. A vontade de Deus é boa, não é má para que você se arrependa, não, é boa, é boa. Nada de Deus para nós é mal. A vontade de Deus é agradável, tudo que Ele faz agrada a Ele mesmo, tem dois sentidos também. Agrada a Ele mesmo, o que Ele faz, Ele não fica pensando, puxa, isso aqui não devia ter feito. É agradável a Ele mesmo e também sua vontade deve nos dar prazer e contentamento. E é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Deus jamais erra ou corrige suas decisões. Aí tem aquele dia que você levanta e você dá uma topada com o dedinho no pé da cama e já começa desse jeito. E aí você vai escovar o dente, passa a pasta assim, a pasta cai, e fala, não é possível. E aí a tampinha cai lá no ralo, e daí você vai lá para a cozinha, você prepara o seu pão, de repente passa manteiga no pão, o pão cai manteiga virado para baixo. Fala, Senhor, não é possível, o que está acontecendo? A vontade é perfeita ou não é, Senhor? Aí o guri acorda, já trepa no ventilador e tal. Aí vira aquele negócio. Essa é perfeita, Senhor? Tem certeza? É, meu irmão. A vontade do Senhor é perfeita. E esse câncer, Senhor? E essa doença? É perfeito, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? É perfeito. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Tudo o que Deus quer, tenha uma certeza disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo que Ele planeja, tudo que Ele realiza é cirurgicamente perfeito. Ele não erra, Ele não está errando com você, não, pode ficar tranquilo. Busque intimidade, busque deleite no Senhor, viva um dia após o outro, e o Senhor vai te dando graça, vai te amadurecendo. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Deus quer você, Deus quer mudar você. Deus não quer mudar a sua casa, te dar um sofá melhor, te dar uma vida, não. Deus quer você. Ainda que Ele tenha que fazer você viver numa casa péssima, ou não viver numa casa, mas Ele quer o seu caráter, Ele quer transformar a sua vida. Deus está mais interessado em sua santidade do que no seu sucesso. Deus quer uma vida transformada. Deus quer que você seja santo, que você viva de uma forma santa, sem pecado, sem nada para te condenar. Não é sucesso, não. Deus não quer que você seja o primeiro lá, o CEO de tal empresa. Não é isso que Ele quer, não, porque Ele sabe que se Ele te der isso, você vai viver em luxúria, em orgia, vai abandonar sua família, vai abandonar a igreja. Ele não quer sucesso para você, não. Ele quer santidade. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós agradecemos por Tua palavra que revela o que o Senhor quer para nós. Nos ajude, Senhor, a viver praticando a Tua palavra, amando o Senhor, desejando viver um dia após o outro na Tua presença, para que o Senhor continue a Tua boa obra, o Seu maravilhoso plano nas nossas vidas, nos fazer conforme o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor.
nos amadureça, Senhor, nos dê sabedoria. Nós te pedimos nesta noite, como diz a tua palavra, pedimos ao Senhor sabedoria e cremos que o Senhor nos dá. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.